Olá, pessoal. Ângelo Primo junto com você para resolver mais uma questão da banca Sebrasp, aquela banca, né, sutil, que às vezes a gente está olhando, tem certeza e não tem certeza, né? Então, o Sebrasp aí sempre tem que tomar cuidado com essa parte aí de resolução. Então, alguns temas do raciocínio lógico para eles são recorrentes, né? Como, por exemplo, o estudo da tabela verdade, né? Que em outras organizadoras é mais superficial, e aqui, né, em termos de Sebrasp, ela é um pouco mais profunda, tá certo? Então vamos ver qual é o tema da questão que nós vamos resolver na sequência. Aqui. Considere a seguinte proposição: P. Se a vegetação está seca e sobre ela cai uma faísca, ocorre um incêndio. Com relação à proposição apresentada, julgue o item seguinte. A tabela verdade da proposição P possui 8 linhas. Né? Então, dentro do tema tabela verdade, né, estuda a tabela verdade, o Sebrasp ele se aprofunda um pouco mais aí do que a grande maioria, né, das organizadoras a respeito dessa situação. Por quê? Eles gostam, né, desse tema e eles perguntam em algumas situações, né, coisas bem particulares sobre tabela verdade, que é o caso do número de linhas que possui uma tabela verdade. Né? Então, o que você tem que fazer inicialmente aí no caso é se organizar, né? Primeiro, verificar se a frase, né, que está escrita aí na linguagem natural, né, língua portuguesa, estão aparecendo, no caso lá, né, as proposições simples, né, claras, né? Quantas eu tenho aí no caso, tá certo? Por quê? Porque o número de linhas de uma tabela verdade depende do número de proposições simples que nós temos aí, tá certo? Então a primeira coisa é identificar quantas proposições simples constitui, simples e distintas, eu gosto de afirmar no caso, né, confirmar, porque é isso que nós precisamos. Então, quantas proposições simples e distintas nós temos, né, na proposição? Quando a proposição vem na forma de símbolos, é mais fácil, é ver quantas letras distintas nós temos. Agora, nesse caso que veio na forma de frase, tem que tomar muito cuidado para observar se realmente eu tenho frases diferentes ou frases, né, que têm a mesma origem. Então vamos lá, algumas sugestões para vocês aí. Né? Então, procedimento: identificar todas as proposições simples que ocorrem lá. Então, importante, leia com calma, observe, né, se eu tenho essas proposições simples lá. Se for letras, fácil. Quantas letras diferentes nós temos? Se forem frases, leia com calma, porque às vezes aparece Maria é alta, Maria não é alta, né? Então, essas duas frases, elas têm a mesma raiz. Então, eu as conto uma única vez. Isso daí que é importante, né? Então, se eu tenho a proposição e a sua negação, eu as conto uma vez, porque a negação, né, acaba tendo a mesma origem. Então, isso daí é sempre importante na hora de verificar. E aí, quando você determinou o número N de proposições simples, aí sim, o próximo passo é calcular, usando a relação, a formulinha, né? O número de linhas no caso, tá certo? Como? 2 elevado a N. N é o número de proposições simples e o 2 é porque eu tenho, no caso, sempre dois valores possíveis, né, lógicos para a proposição. Ou é verdadeiro ou é falso. Então é sempre 2 elevado ao número de proposições simples que aparece aí no caso, tá certo? Mas é importante você ter ideia, né, das proposições simples que acabam aparecendo lá. Então vamos lá. Né? A proposição é uma condicional, tem o conectivo e. A proposição, deixa eu até sair daqui que eu estou cobrindo, né? Os conectivos não interferem no cálculo do número de linhas, e sim as proposições simples, né? Porém, os conectivos são interessantes no sentido de eles separarem, né, no caso, as proposições simples, né? Então, quando você olha os conectivos, o que vai acontecer? Eu tenho ideia de quantas proposições eu tenho, então aí eu vou atrás delas no caso, né? Então, quando fala lá, se, né, a vegetação está seca, então aqui eu tenho uma proposição,
E, né, o conectivo está separando outra proposição. Aí entra o então, que está separando outra proposição. Então, nós temos três proposições aí no caso. O que nós vamos verificar é se elas são, né, no caso, proposições simples e distintas entre si. Aí, no caso, eu tenho a vegetação está seca. Isso é uma proposição. Sobre ela cai uma faísca. Essa é outra. E ocorre um incêndio, é uma terceira. Então, eu posso fazer essa nominação aqui, né? A, B, C, cada uma delas é distinta em relação à outra, não é negação uma da outra. Então, eu tenho três proposições simples aí no caso. Se eu tenho três proposições simples, né, o nosso N é igual a 3 e a relação pela formulinha seria 2 elevado à terceira, né, no caso aí, que dariam 8 linhas. É o que ele afirma no caso, possui 8 linhas. Então, a formulinha é uma maneira aí de você calcular o número de proposições simples aí. Porém, né, você pode pensar de uma outra maneira. Eu tenho a proposição A, tá certo? Eu tenho a proposição B e eu tenho a proposição C. Eu tenho duas escolhas, né, por valor lógico para o A, verdadeiro ou falso. Eu tenho duas escolhas para B, verdadeiro ou falso. Duas escolhas para C, verdadeiro ou falso. Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2, 4, vezes 2 são 8. Então, nós teríamos 8 linhas, né, para essa proposição no caso, tá certo? Então, podemos fazer essa situação, né, determinar o número de linhas de uma proposição, sem precisar necessariamente usar fórmula. Basta você identificar, né, todas as proposições simples distintas e, né, colocar o valor 2 para cada uma delas. Depois multiplica os resultados, que é o equivalente da fórmula, né? Então, você pode repensar dessa maneira aí no caso. De qualquer maneira, o que ele afirmou é, no caso, né, certo. Então, tem que ser organizado. Não é difícil, a relação é facinha. Se não quiser usar a relação, pode usar o princípio multiplicativo, mas tem que ter todo esse procedimento. Quantas proposições simples nós temos, distintas entre si, né? E aí, no caso, vai ser o número de linhas calculando pela relação 2 elevado a n, tá certo? Então, é um assunto aí que o Sebrasp vira e mexe coloca no meio do caminho. Não é difícil, como eu falei, porém tem que prestar atenção em algumas coisas aí, tá certo? E no caso, né, eu sempre falo para você que se você não está inscrito, né, no caso, se inscreva, ative o sininho para receber as novidades. Se já está inscrito, ative o sininho, deixa sua like, né, no caso, joinha, compartilhe, né, e particularmente com você, faça os exercícios, treine. Aqui no canal nós já temos a parte de teoria, né? Vai lá, assiste a teoria, reforça a teoria, vem fazer exercício. Nós vamos trabalhar com várias bancas, né? No caso, é aquela do seu concurso, talvez seja do seu concurso, né? No futuro, vai treinando. Nós trazemos aqui porque cada banca tem a sua característica e você tem que estar atento a essa característica. Legal? O Primo se despede por aqui, mas a gente volta porque tem muita questão de lógica para resolver por aí, tá certo? Um abraço e até mais. Tchau.